Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo aos Romanos 1:20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis, no campo de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel. E agora, a palestra. Irmãos de jornada, hoje vamos dar continuidade ao estudo de o livro Evangelho segundo o Espiritismo. É o terceiro dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo. Foi publicado em 1864 e traz as explicações das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Nós estamos no capítulo 3º, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, especificamente no tópico que trata dos mundos regeneradores. O estudo de hoje nos traz uma linda mensagem de Santo Agostinho, recebida em Paris, em 1862, para nossa reflexão. Entre as estrelas que cintilam na abóbora azul do firmamento, quantos mundos não haverá como vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar os regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade.
Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já, também, se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside às relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos de regeneração, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, dos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Essa primeira parte que nós estudamos, né, a seguinte, o item seguinte, que é o 19, ele vai vir complementar toda essa beleza que é trazida para nós por Santo Agostinho, né? Quer dizer, a nossa vida como uma escola, né, na qual nós vamos aprendendo e passando de série, né, e avançando, né, e compreendendo melhor o todo, cada vez mais conhecimento,
cada vez mais entendimento, né? E assim, conforme nós vamos aprendendo, vamos nos melhorando, vamos também conseguindo ser mais felizes, né? O Pai, através do Filho, Jesus, né? Nosso Mestre, nos ensinou que há muitas moradas, né? Deus, como Pai amoroso e misericordioso, não abandona nenhum dos seus filhos. Todos nós estamos acolhidos no amor de Deus, né? E vamos todos progredir porque esse é o nosso destino fatalístico. Tal qual o espírito encarnado tem certeza, convicção de que um dia ele desencarnará, por mais que ele possa viver, né, uns 100 anos, 100 e alguns anos, um dia ele vai desencarnar, vai deixar esse corpo de carne e vai ficar só em espírito e vai voltar depois a encarnar de novo, enfim, dentro dessa progressão, dessa evolução. Porque nós precisamos encarnar e desencarnar quantas vezes necessárias forem para que nós possamos aprender moralmente e intelectualmente, evoluindo até a nossa obtermos a perfeição relativa que é que nos cabe. Na medida que é absoluta, cabe apenas a Deus. Mas isso é muito maravilhoso, nós observarmos esse amor que nos acolhe, que permite que nós possamos evoluir no nosso tempo, né? Da forma como nós conseguimos, e seguimos adiante, sem retrogradar. Ou seja, ou evoluímos ou estamos parados. Estando parado já é ruim, né? Não fazer o bem já é um mal, mas nós não ficamos piores do que já somos, nós não agravamos os nossos males, né? Porque o destino é o progresso. É o que trata o próximo item, progressão dos mundos. E aí a outra mensagem de Santo Agostinho começa assim: o progresso é lei da natureza. Vejam, irmãos, que beleza, né? Que linda. Quanto ensinamento traz essa mensagem também. Continua ele. A essa lei do progresso, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento, ou seja, o fim definitivo. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quer dizer, depende de nós. O mundo vai progredir, a Terra vai progredir, quando a maior parte dos habitantes que nela vivem, né, que nela estão ligados, encarnados e desencarnados, evoluam também. Né? Nós vamos impulsionar, possibilitar a evolução do planeta. Esse pessoal é um parênteses, foi Santo Agostinho. Ele continua: quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios, os habitantes, avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente, quase não sai, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares
e dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, de Deus, a que concentra a sua solicitude a uma providência no imperceptível grão de areia que é a Terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Né? Quando a gente olha o sistema solar, que é um dos milhares de sistemas existentes, a Terra é um planeta muito pequeno. Né? Então, será que Deus ia criar todas essas galáxias para existir vida apenas na Terra? Né? Sendo que Deus não cria nada que não tenha utilidade. Né? Segundo aquela lei, a lei do progresso, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que em hoje se encontra, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado, tanto moral quanto materialmente. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, a Terra, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, irmãos, nós hoje estudamos um pouquinho mais sobre o amor de Deus para conosco e o significado da frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Né? Essas moradas que estão no universo inteiro, sendo os planetas e outros corpos celestes que circulam no espaço infinito, são as diferentes moradas dos espíritos encarnados e desencarnados, as quais correspondem aos níveis de adiantamento em que os espíritos encarnados e desencarnados se encontram, na medida em que Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitada, a qual ainda é um planeta de provas e expiações, encontrando-se em transição para o mundo de regeneração, dependendo de cada um de nós, que devemos nos esforçar para nos melhorar, praticando incessantemente o bem e buscando a nossa reforma íntima, a nossa melhora, né? Superar as nossas dificuldades, os nossos defeitos, sem olhar para o irmão no sentido de apontar, mas apenas e exclusivamente se for com o objetivo de ajudar, conscientes de que a utilização do nosso livre-arbítrio no pensar, no agir e no omitir nos possibilitará no futuro uma morada melhor, com mais paz, harmonia, fraternidade, amor, menos dor e sofrimento. Dessa forma, procuremos nos manter em boa sintonia, sempre, né? Com oração, com boas leituras, né? Procurando ouvir boas mensagens. Aqui no site, né, do GEFA, na Rádio Rio de Janeiro, né? Que a gente possa estar sempre buscando boas sintonias, boas mensagens, para a gente levar a os nossos pensamentos, né? Para a gente conseguir ficar numa vibração boa, de amor, de caridade, de superação das nossas dificuldades, de humildade, de resignação, né? Para que a gente possa superar as dificuldades, lembrando que todo mal é passageiro, né? E a gente deve procurar ser resignado, né? Ter fé que tudo passa, sem perder de vista o real objetivo das nossas vidas, que é a evolução, com todos os recursos que Deus nos concede, né? As pessoas que estão ao nosso lado, nossos anjos guardiões, a família, né? Tudo e tanto que nós temos, né? Assim nós encerramos o estudo de hoje, pedindo ao Pai que possamos refletir sobre tudo que foi estudado, né? As lindas mensagens de Santo Agostinho, e que o aprendizado nos auxilie nos nossos esforços contínuos pela melhoria